Serial Killer, que é uma coisa que, pô, cinema, desde Seven, eu acho que Seven foi o primeiro grande filme que eu falei. Esse é um filmaço, não é? né? Um filmaço e tal. E atuações também maravilhosas. E o clima do filme era todo diferente. Uhum. Silêncio dos Inocentes, que eu não sei se é antes ou depois, eu acho que é depois, né? Acho que é antes. É antes? É antes. É antes, caramba, que filmaço também. Filmaço. E a gente vê que o serial killer tem certas coisas que definem o que é serial killer. Eu não sei se isso é um padrão Não, então, universal. Quantas pessoas precisa matar? Precisa ter um certo... Vamos falar um pouco disso que eu acho interessante, que assim, muita gente trata como se serial killer fosse um estado mental. E não é um comportamento criminoso. É a descrição de um comportamento. E não de uma psique. Você fala de estado mental, por exemplo. Vou explicar. Por exemplo, quando você fala serial killer, é um cara que mata, na minha definição, 2 ou mais pessoas com um certo ritual, onde ele demonstra uma necessidade psicológica. 2 já vale. Para mim vale, para o FBI são 3, para mim valem 2 se houver um ritual, se houver um intervalo de tempo entre essas mortes, tá? Beleza. Eu te defini um comportamento criminoso. Certo. Eu não te descrevi uma mente humana. Não, de maneira alguma. Serial killer era na mesma gaveta do estelionatário, ladrão, furtador, batedor de cara. Essa é uma gaveta. Outra gaveta é esquizofrênico, psicótico, psicopata, neurótico. Sociopata. Tá em outra gaveta. Então, eu acho que essa confusão é muito comum. Existe essa confusão né? mesmo. Então, quando você tá padrão, claro que o truque para você investigar um serial killer é achar o padrão, mas não é o padrão da cabeça, é o padrão do comportamento. Padrão dos crimes. É, claro, dos comportamentos criminosos. Isso já, para começar essa conversa, já entendi, então tudo bem. E isso vai ser importante, não é só em crime em série. É importante até para desfazer, até quando qualquer investigação, você entender quem é o humano que está ou acusado de matar, ou sendo morto, que é a vitimologia, é assim que você vai investigar. Por exemplo, eu tive um caso, tenho ainda, está em andamento, um caso na cidade de Itaqui, do Rio Grande do Sul. É um filho que foi acusado de matar a mãe. Tá. E ele relata que a mãe se suicidou. Então, para você entender o que... E ele é inocente, então atuou pela defesa, convicta que a mãe se suicidou mesmo. Mas como se chega a essa conclusão? Um é o caminho pericial. O que é o caminho pericial? Que a gente falou da cultura da prova. O tiro que ela tinha na cabeça, tinha que ângulo era, dava para outra pessoa ter dado, ou só ela poderia ter se ferido, o jeito que ela caiu, a arma que ela usou, enfim, porque ela usou a arma do filho. Tá? O jeito das gotas de sangue, o local onde ela está, tudo que você tem que levantar, reconstruir de novo, pericialmente, para entender. E, por outro lado, você tem que entender o quê? Quem é aquela vítima? Tem possibilidade de ser suicídio, que nem ele está dizendo? Qual é o histórico dela? Qual é o perfil dela? E nesse caso, sim, eu tenho certeza. Não, ela já tinha... os filhos já tinham tirado a arma dela, ela tinha ideia suicida. Tem várias, foi feito um laudo inteiro, um parecer, melhor dizendo, com toda esse perfil dela e o perfil do próprio filho. Se é coerente com alguém, ele precisava de dinheiro, qual era o motivo que ele teria para matar essa mãe, para não matar. Aí, enfim, tem toda uma dinâmica que você tem que estudar. A dinâmica do que aconteceu no crime e a dinâmica de quem são as pessoas, o perfil de quem são essas pessoas envolvidas nesse crime. Tá? E eu espero muito que ele seja inocentado completamente, porque eu tenho convicção. Olha, trabalhou nesse caso o que eu considero o maior perito de balística, o Toqueto, que é um professor. Trabalhou o Espíndola, que é um dos maiores peritos de local também do Brasil, um cara com... Os dois têm vários livros publicados. Eu trabalhei também. E aí você tem o advogado desse caso, que é o Rodrigo Mariano, da Rocha. Então você tem aqui uma equipe que vai estudar todos esses ângulos para entender o que aconteceu ali. Teremos novidades em breve. Do mesmo jeito, isso é quando é homicídio. Só que quando você estuda um homicídio, claro, você tem
uma atenção maior à motivação, tá? Porque aí você tem que entender qual é o... E quando você tem série, não tem motivo, porque o motivo, ele é da cabeça de quem tá matando. É simbólico. Ele não é um motivo... Não faz sentido pra mim, nenhum, necessariamente. mas é um padrão. E aí você tem que descobrir o que relaciona aquelas vítimas que não é um padrão para você, mas que é um padrão em quem tá matando. Tem um significado para ele. Sempre tem. Sempre tem. Você pode até não descobrir, mas você sabe que tem.